E o texto que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 19, e o versículo 28. Amém? O Evangelho de João, capítulo 19, e o versículo 28. Apenas 3 versículos, 28 ao 30. Eu quero compartilhar essa palavra com você nessa primeira live, nesse primeiro dia desse jejum. E a palavra do Senhor diz assim: depois disso, sabendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, esponjado, ensopado, e nele uma esponja, e pondo-a em um sopo, chegaram-lhe à boca. E Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Aleluia. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Amém? Está consumado. Aleluia. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesses poucos minutos, sobre essa palavra: está consumado. Ou, no original, onde o Senhor bradou, tetelestai, está consumado. Você sabe que esse texto narra o último momento do Senhor Jesus na cruz. Jesus, quando estava na cruz, ele viu que estava se cumprindo as Escrituras, porque foi para isso que ele veio, para cumprir as Escrituras. Ele viu que naquele momento estava sendo consumado o plano perfeito de Deus para resgatar o homem. E ali, o nosso Senhor Jesus, ele vê que ele estava ali dando a sua vida em resgate de muitos. E por esses muitos para quem ele veio dar a sua própria vida, naquele momento, ele olha para mim e ele olha para você. Ele olha para todos nós, para todos aqueles que ele veio resgatar, porque ele é o Cordeiro de Deus que veio dar a sua vida para perdoar os nossos pecados e para nos resgatar. E olhando para todos nós, ele disse: está consumado. Tetelestai. Aleluia. Essa palavra aqui é muito especial, irmãos, porque o Senhor, quando disse está consumado, ele estava olhando para mim, estava olhando para você. Naquele momento, o Senhor termina, ele conclui a sua missão dizendo isso. Agora, o que é interessante é que a nossa caminhada cristã começa exatamente nesse ponto. Esse é o ponto de partida da nossa fé. É o ponto de partida da nossa caminhada. Quando ele termina a sua missão, quando ele conclui a sua missão, dizendo: tetelestai, está consumado, a partir daí é que a nossa história começa. É a partir desse ponto que a nossa fé, que a nossa caminhada começa. Amém, meus irmãos? É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para mim e para você: a partir de agora, vocês podem caminhar, porque está pronto, está terminado. Eu venci e vocês vencerão também. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí. Amém? E esta é a chave que eu quero te ensinar nessa primeira live desse jejum. Essa chave é que vai servir de base para todo esse jejum que nós vamos fazer a partir de hoje. Amém? Então creia nessa chave. Que chave é essa, pastor? É a chave da obra consumada. Amém? Ou seja, viver pela fé é viver por essa verdade. Viver pela fé é viver debaixo dessa convicção inabalável, onde Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: o justo viverá pela fé. Aleluia. Fé em quê? Na obra consumada do Calvário. O Senhor Jesus completou tudo, ele não deixou nada para mim e para você fazer. Nada. Ele fez tudo, todo o sacrifício, toda a obediência e o cumprimento de toda a lei de Deus. Ele fez tudo. Por isso que Romanos 1,17 diz: e o justo viverá pela fé. Ele não vai viver pela obediência, ele vai viver pela fé na obediência de Cristo. Amém? É claro que quem tem essa fé vai obedecer. Amém? Mas em primeira instância nós temos que caminhar
nessa convicção, está consumado. Amém? Glória a Deus. Por isso que Romanos capítulo 10, versículo 17 diz logo: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra de Cristo, onde ele diz, está consumado, a nossa fé é ativada. A nossa fé aumenta. Ele disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Que palavra é essa? É essa palavra que ele disse na cruz. Está consumado. Essa é a verdade do Evangelho. Quando eu creio que não há nada que eu possa fazer, que não há nada que eu precise fazer, porque a obra está pronta, eu tenho fé. Eu entro nessa herança, de posse na herança, que o Senhor conquistou na cruz para cada um de nós. Amém? Então, nós precisamos entender o que significa essa palavra tetelestai. O que significa a palavra está consumado. Amém? Porque viver pela fé nessa palavra e viver pela fé não é frequentar uma igreja. Viver pela fé é viver pela palavra que nós recebemos de Deus. E eu quero te ajudar a ampliar essa compreensão do que significa a palavra está consumado. O que significa a palavra tetelestai. Quando o Senhor Jesus bradou naquela cruz, essa palavra tetelestai, os seus ouvintes imediatos, os seus discípulos, os seus seguidores, a multidão que estava à sua volta, eles sabiam o que significava aquela palavra, o tetelestai. Era uma palavra muito comum da época. Era uma palavra muito usada desde o Antigo Testamento. E ela tem 3 significados. Eu quero ensinar para você os 3 significados dessa palavra está consumado. Está consumado, tetelestai. E se você compreender essa palavra, esses 3 significados, a sua fé vai aumentar hoje. Você vai compreender o plano perfeito de Deus, de onde nós começamos a nossa caminhada. E o primeiro significado dessa palavra tetelestai, está consumado, significa a oferta foi aceita. Diga, a oferta foi aceita. Esse é o que significa a palavra tetelestai. O que eu estou dizendo isso? Porque no Antigo Testamento, quando um homem, um pai de família, ia até um sacerdote levar um cordeiro para morrer pelos seus pecados, para ser sacrificado, o sacerdote examinava todo aquele cordeiro para ver se tinha algum defeito. E se o cordeiro fosse aceito pelo sacerdote, ele era imolado, sacrificado, e o pecado daquele homem, daquela família, daquela tribo, daquele grupo de pessoas, era perdoado também. Mas o cordeiro tinha que estar perfeito, o cordeiro precisava ser aceito. Não podia ter mancha, não podia ter pata quebrada, não podia ter machucado, ele tinha que estar perfeito. Então, o sacerdote pegava aquele cordeiro, examinava, e se ele tivesse perfeito, ele dizia, tetelestai. A oferta foi aceita. Ou seja, você não precisa mais morrer, porque o cordeiro foi morto no seu lugar. E quando o homem ouvia aquilo, ele voltava para casa feliz. Ele dormia em paz naquele dia. Os seus batimentos cardíacos melhoravam, porque ele não tinha mais ansiedade, porque ele não estava mais preocupado se a oferta dele seria aceita ou não. Mas a oferta foi aceita. O pecador agora estava em paz, porque o sacrifício foi aceito por Deus. Tetelestai. Sabe, quero dizer para você que Jesus, quando estava naquela cruz bradando tetelestai, ele estava dizendo, eu sou o cordeiro que foi aceito. Aleluia. Ninguém poderia assumir o meu lugar, estar no meu lugar, morrer no meu lugar, mas pelo contrário, eu é que estou aqui para entregar a minha vida por amor de vocês. Eu sou esse cordeiro, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então, tetelestai significa a oferta foi aceita. Deus não está irado com você. Aleluia. O cordeiro morreu para que nós pudéssemos viver.
O Cordeiro ficou enfermo para que nós pudéssemos ter saúde. Aleluia. Essa é a morte substitutiva de Cristo na cruz. O Cordeiro se fez pobre para que nós pudéssemos nos enriquecer. Amém? Então, o Cordeiro recebeu o castigo para que hoje você tivesse paz. Tetelestai. Então, eu quero dizer para você, Jesus está olhando para você nessa noite. Está dizendo, não fique atormentado. O Cordeiro foi aceito. Eu morri no seu lugar. Seus pecados estão perdoados. Amém? Glória a Deus. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, desse ponto inicial para frente, desse ponto de partida para frente, creia, Jesus é o seu representante. 24 horas. Um único sacrifício foi oferecido de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Tetelestai, a oferta foi aceita. Amém? Mas o segundo significado desta palavra tetelestai, que o Senhor Jesus bradou na cruz, dizendo, está consumado, significa, a dívida foi paga. Aleluia. Diga, a dívida foi paga. É isso que significa a palavra tetelestai. Por quê? Porque naquela época, quando alguém contraía alguma dívida, ele pagava em parcelas, né? E tinha um documento para aquela pessoa endividada assinar, que era chamada de confissão de dívida. Aquele documento estava ali cada parcela que aquele devedor deveria pagar ao seu credor. E uma das coisas que mais tira a paz de qualquer ser humano são as dívidas. É verdade ou não é? Quando a pessoa está muito endividada, ela perde a paz. Ela não consegue nem dormir direito. Então, naquela época, todo mês, aquela pessoa endividada, aquele devedor, tinha que apresentar aquele documento onde o seu credor dava uma assinatura que uma parcela havia sido paga. Mas quando aquele devedor pagava a última parcela, a última parte da dívida, aquele credor assinava, carimbava e dizia, tetelestai, a dívida foi quitada. Aleluia. Amém? E essa expressão, a dívida foi paga, também era usada para os malfeitores, para aqueles criminosos que cometiam crime e eram presos por seus delitos. E os seus crimes eram anotados uma lista num papiro, que era uma espécie de papel na época. E ele era assinado ali, anotado cada delito daquele indivíduo, numa cédula chamada cédula de dívida, ou escrito de dívida. Mas quando aquele malfeitor, aquele criminoso, cumpria a dívida, ou melhor, cumpria a pena, e chegava o dia da sua liberdade, o juiz pegava aquele papiro, pegava aquele documento de dívida, confissão de dívida, riscava todos os crimes. Aleluia. E no final, aquele juiz anotava assim, tetelestai, a dívida foi paga, está feito, está consumado. A partir daquele momento, o indivíduo não devia mais nada para a justiça, ele estava livre de toda a condenação. Então eu quero dizer para você hoje, Jesus está olhando para você, Ele está dizendo para você, tetelestai, a dívida foi paga, aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Aleluia. O mesmo crime não pode ser pago duas vezes. Foi pago uma única vez e está quitado. Eu quero dizer que todo escrito de dívida, de acusação contra você, foi cravado na cruz do Calvário. Você não precisa mais viver debaixo de culpa. Você não precisa mais viver debaixo de acusação. Os seus pecados estão perdoados. Isso aumenta a nossa fé. Isso é ouvir a palavra de Cristo, meus irmãos. Porque quando eu sei que eu sou perdoado, a minha fé aumenta. Eu posso chegar com confiança diante de Deus. E posso falar, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me perdoou. A minha dívida foi paga. Aleluia.
Você pode dar um glória a Deus? Então quero dizer para você, seja livre, seja liberto, seja perdoado, seja curado agora em nome de Jesus. Seja abençoado, seja próspero, receba agora a alegria de Deus no seu coração, viva em paz. Deus não está atrás de você, correndo atrás de você para cobrar nenhuma dívida, não. Você não precisa mais fugir de Deus. Corra para Ele agora, corre para o Senhor, aleluia, amém. Ele pagou toda a sua dívida. Você pode dar um glória a Deus? Eu quero te perguntar, isso enche ou não enche o nosso coração de fé? Amém. Em saber que não há mais pendências. Isso é uma realidade, uma verdade, é uma verdade atemporal, ela preenche todos os tempos, todas as eras, todas as gerações. Está consumado, amém? A oferta foi aceita e a dívida foi paga. Mas o terceiro significado dessa palavra que eu quero concluir é que tetelestai significa a obra ficou perfeita. Aleluia. Diga, a obra ficou perfeita. Amém? Que expressão era essa? Essa expressão tetelestai também era usado para o pintor, aqueles artistas que pintavam as suas obras, não é? Quando o pintor estava ali diante de uma tela com o seu pincel, com a sua tinta, o pintor olhava para a paisagem, olhava para a tela, olhava para a paisagem e pintava na tela. E quando chegava num ponto, ele olhava para a tela e falava assim, tetelestai, a obra está perfeita, aleluia, a obra está perfeita, paisagem, tela, tetelestai, está consumado. Sabe, olha, agora eu vou te falar uma verdade, uma verdade muito forte, que se você compreender essa verdade no seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Que verdade é essa? Eu sei que você não se acha nenhuma florzinha de Jesus, né? Ou outras palavras, nenhuma flor que se cheire. Talvez alguém pode olhar para você e falar assim, olha, quem não conhece é que te compra, não é verdade? Mas a verdade que eu quero que você entenda e aprenda nesse momento é que você é um quadro. Você é um quadro, a sua vida é um quadro que foi pintado pelo maior pintor do mundo, que é Deus. Amém? Deus, o nosso Criador, Ele está pintando em você, nesse quadro perfeito, nesse quadro que Deus está pintando em você. E que quadro é esse, pastor? É Cristo. Quando Deus olha para você hoje, Ele olha para Cristo. Ele não vê diferença. Por quê? Porque nós estamos vestidos de Cristo. Quando você está dormindo, Deus olha para você e olha para Cristo. Ele olha para você e olha para Cristo. Aleluia. E Ele diz, há 2000 anos atrás, o que Ele já disse, está perfeito. Tetelestai, está consumado. As mesmas palavras que o pai disse para o filho há 2000 anos atrás, quando ele disse assim, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, talvez a sua visão hoje esteja um pouco embaçada. Você se olha no espelho e não consegue enxergar essa obra que Deus está fazendo na sua vida. Talvez porque o diabo, o acusador, o inimigo das nossas almas esteja tentando fazer você olhar somente para os teus defeitos, para as tuas falhas. Mas o que vai fazer a tua fé crescer nesses dias e te dar ousadia é você olhar para Cristo, é você olhar para a obra perfeita da cruz. Amém? Talvez quem olhou para você no passado conheceu só o seu passado, ou dizia, esse é carne de pescoço, isso é angu de caroço. Não, mas hoje eu posso dizer para você, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra diz, aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Tem um texto da palavra que eu quero concluir, Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais antes preparou para que andássemos nela. Amém, meus irmãos?
Então, guarda essa palavra no seu coração. Você é uma obra-prima de Deus. Aleluia. O que o Senhor está dizendo com essa palavra hoje é o seguinte: eu já fiz tudo por você. Eu derramei o meu sangue por você. Eu dei toda a minha força por você. Eu absorvi todo o pecado, toda a maldição. Você está livre. Não é porque você fez alguma coisa, mas é porque Ele diz: eu fiz no seu lugar. Isso é o quê? Isso é graça de Deus. É favor imerecido. Amém? Então receba a sua cura, receba a sua libertação, receba agora o teu milagre. Amém? Nós não estamos fazendo esse jejum aqui para barganhar algo com Deus. Nós não estamos fazendo esse jejum para ganhar alguma coisa de Deus, não. Deus vai te amar e continuar te amando e abençoando independente desse jejum. Porque todas as bênçãos que nós recebemos foi em Cristo Jesus. Amém? Mas esse jejum aqui é para abrir os nossos olhos. É para abrir os seus olhos, para você ver o quanto você é amado. O quanto você já é abençoado. Então, ore com fé nesses dias. Ore sem medo. Confie na obra consumada da cruz e diga: Tetelestai. Amém? Glória a Deus.